Muito bem, então vamos lá? Sejam bem-vindos de novo ao canal, pessoal. E hoje a gente vai falar de uma questão da primeira fase do vestibular da UFO, uma questão sobre teorema do impulso. E o teorema do impulso envolve impulso e quantidade de movimento. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre esses conteúdos antes de resolver o exercício, porque é uma questão simples. O enunciado diz o seguinte: o corpo humano pode ser submetido a situações extremas, como aquelas em que forças de grande intensidade agem por conta de um impacto, por exemplo. Uma situação assim ocorreu quando uma pessoa de 65 kg, pedalando sua bicicleta a uma velocidade de 36 km por hora, chocou-se contra um obstáculo, vindo a parar completamente 0,2 segundos após o impacto. Desconsiderando-se a deformação dos corpos envolvidos na colisão, qual foi a intensidade média da força que agiu sobre a pessoa nessa situação? Uma coisa que a gente precisa levar em conta aqui, e é muito importante, ele disse aqui no enunciado aqui na segunda parte, desconsiderando-se a deformação dos corpos envolvidos na colisão. Por que ele colocou isso aí? Ele colocou isso aí, gente, para a gente retirar dos nossos cálculos a parte de colisão que fala sobre restituição. Porque se você lembrar lá da teoria, é impulso, quantidade de movimento e colisões. Na parte de colisões, a gente trata a respeito de restituição de um corpo, que são 3 tipos de colisões: perfeitamente elástica, parcialmente elástica e perfeitamente inelástica. Beleza? Passando então para a primeira parte, para o primeiro conteúdo que a gente vai fazer o resumo, esse primeiro conteúdo é o de impulso. O que é impulso, gente? Impulso é todo o tempo que você gasta na aplicação de uma força. Então, é impossível você aplicar uma força sem aplicar um impulso. Por quê? Porque você sempre gasta tempo para poder aplicar essa força. É uma grandeza vetorial e por isso precisa de módulo, direção e sentido para você defini-la. Mesmo que a aplicação dessa força seja instantânea, só no instante, pá, apliquei a força, como numa colisão, que ela é no instante da colisão, se você gastou um milésimo de segundo, você gastou, tá certo? E se você olhar na fórmula, porque a fórmula de impulso, para você calcular o módulo dela, está escrito aí para vocês, ó. Impulso é igual a força vezes ΔT. Como ΔT é uma grandeza escalar, ela não influi na direção e no sentido do impulso. Então isso significa que o impulso vai ter a mesma direção e sentido de quem? Da força. Ok? Isso é impulso. Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários. O próximo conteúdo é quantidade de movimento, ou momento linear. Tem esses dois nomes. Imagine que eu tenho uma bolinha de ping-pong na mão e eu jogo em uma pessoa com uma velocidade de 10 metros por segundo. A bolinha é muito leve, né? A massa dela é muito pequena. Quando eu jogo com 10 metros por segundo, a velocidade também é muito pequena. Qual que é o resultado disso? Muito pequeno. Ele vai sentir só a bolinha encostar na pele dele. Mas imagine agora que eu tenho a mesma bolinha, que pesa algumas gramas, que tem massa de algumas gramas, e jogue numa pessoa com uma velocidade de 25 mil metros por segundo. O efeito vai ser muito diferente. Eu vou machucar essa pessoa com certeza. O que eu fiz? O que mudou? Apenas a velocidade. Eu mantive a massa e apliquei e aumentei demais a velocidade, teve um efeito diferente, não foi? Vamos trocar o exemplo rapidinho? Se eu pegar um tijolo e mesmo que eu jogue esse tijolo nessa pessoa com uma velocidade de 10 metros por segundo, por causa da massa grande do tijolo, eu vou machucar essa pessoa. Mas imagine agora que eu pegue esse mesmo tijolo e jogue com os mesmos 25 mil metros por segundo. Eu aumentei demais a velocidade com uma massa grande. O efeito vai ser muito maior. Provavelmente eu vou matar essa pessoa, independente praticamente do lugar que eu acerte. Então, olha só, isso é quantidade de movimento, tá certo?
é uma grandeza que envolve a massa, a velocidade e o efeito que ela provoca. Tá bom? E como é que eu calculo essa quantidade de movimento? Olha, vamos olhar, olha lá na tela. Quantidade de movimento, eu calculo também uma grandeza vetorial, ou seja, para definir ela também precisa de módulo direção e sentido. E aqui, olha aqui, ó, a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Massa é uma grandeza escalar, ou seja, ela não tem nem direção e nem sentido. Se a quantidade de movimento ela tem direção e sentido, ela vai ter a direção e sentido da velocidade, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Tá feito? Vamos falar agora do teorema do impulso. O que eles fizeram? Eles conseguiram enxergar uma relação que existe entre a quantidade de movimento e o impulso. O impulso está ligado à força que você aplica e o tempo que você gasta para aplicar essa força. Ora, se tem um objeto que já está em movimento e eu aplico uma força nesse objeto, ou mesmo que ela esteja em repouso, a velocidade dela é zero. Se eu aplico uma força sobre esse objeto, que mesmo que esteja em repouso, e eu altero esse estado de velocidade dele, que ele passa a ter uma velocidade, então significa que um impulso está alterando o estado de quantidade de movimento que ele tem. Porque se você altera a velocidade, você está alterando a quantidade de movimento. Tá certo? E como é que eu calculo isso? Ora, é isso ali, ó, que você está vendo aqui na tela. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Essa é a fórmula, tá bom? Eu só vou destrinchá-la um pouquinho, porque no exercício eu vou utilizar ela já a partir do ponto final que eu parar aqui, beleza? Olha só, impulso é força vezes ΔT. E quantidade de variação da quantidade de movimento é o que? Final menos o que? Inicial. Você lembra? Toda vez que aparece esse delta, que é esse triângulo aí, significa que é a grandeza final menos a grandeza inicial. Ok? Se a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, então vai ficar assim, ó, F vezes ΔT, que está aqui na primeira parcela, é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Beleza? Então, gente, é isso aí. Esses são os três conceitos que você precisa para poder resolver a questão. Tá bom? Eu vou passar para uma outra tela para a gente resolver o exercício. Esses aí são os dados do exercício. A massa é 65 kg, o tempo que ele deu é de 0,2 segundos, que é o tempo que aconteceu o choque com o obstáculo, tá certo? A velocidade final, ele disse que parou, então a velocidade final é 0 metros por segundo, e a velocidade inicial é 36 km por hora. Bom, eu sempre faço um desenho. E se você olhar nesse desenho, eu coloquei aí uma orientação da trajetória aqui, ó. Eu coloquei direita, positivo. Vocês conseguem enxergar aqui, ó? Por que eu fiz isso? Você vai entender. Ah, professor, mas eu nunca fiz isso numa questão de impulso. Mas precisa fazer, tá bom? Você vai entender. Já, já. É só um segundo que você vai compreender. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar a velocidade inicial que ele me deu de 36 km por hora para metros por segundo. Como é que eu transformo de km por hora para metro por segundo? Ele me deu a velocidade inicial, que é de 36 km por hora, e eu preciso transformar isso. Para eu transformar, você lembra como é que a gente faz? Eu tenho que dividir por 3,6. E 36 dividido por 3,6, eu vou chegar numa velocidade que é de 10 metros por segundo. Então, a primeira parte está facinho, é isso aí que eu tenho que fazer. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês que eu ia utilizar o teorema do pulso a partir daquele momento lá da última parte? Que é força vezes ΔT é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial.
Ora, você lembra aqui, ó, velocidade final é quanto? 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, essa parcela aqui, ó, é 0. O que sobra? F vezes delta T é igual a massa vezes a velocidade inicial. Não posso esquecer do negativo. A força que eu estou aplicando aqui é o que eu quero. Qual que é a força que a pessoa vai receber? Qual que é o tempo gasto? 0,2 segundos. Qual que é a massa? 65 quilos. E a velocidade? Ela é de 10 metros por segundo e positiva, porque a velocidade da bicicleta está no mesmo sentido do que eu adotei, positivo. Porque isso é antes da colisão. Então, a minha velocidade ela é no mesmo sentido, então ela é positiva de 10 metros por segundo. 10 vezes 65 dá 650, então vai ficar F é igual a menos 650 dividido por 0,2. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador, eu vou multiplicar por 10. Para que isso, professor? Eu vou fazer isso para que fica mais fácil na hora de eu fazer a conta. Vai ficar menos 6.500 dividido por 2, que dá 3.250 newtons. Negativo. Professor, não entendi por que negativo. Você vai entender agora. Olha o que acontece. A bicicleta ela faz uma força no obstáculo para a direita. Ela empurrou para a direita. Pela terceira lei de Newton, ação e reação, lembra como é que é? O que é ação e reação? Ação e reação diz que toda ação existe uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, sempre em corpos diferentes. Então, se a bicicleta empurra o obstáculo para a direita, certo? O que o obstáculo faz? Empurra a bicicleta para a esquerda. E se ele está para a esquerda, ele vai ser negativo, porque ele está contra a orientação que se adotou positiva. Olha, professor, mas qual que significa? Então, esse negativo só serve para me mostrar o sentido da força? Por isso que na hora de marcar a resposta, não vai aparecer negativo lá para você. Tá bom? Vamos lá ver se está certa a resposta? Vou voltar para o outro software, tá bom? Então, as alternativas que eu tenho, 4.500, 5.000, 6.500, 3.250. Letra D. Fechou? Bem tranquilo as contas, não é? Olha só, eu vou deixar aí para vocês a indicação de 3 links. Esses 3 links estarão nos comentários para você poder acessar se você quiser, para ter uma leitura a respeito desses conteúdos mais completos. Tá feito? Fechou então? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Comenta aí se você quiser dar alguma sugestão. E a gente se encontra no próximo exercício. Valeu, um abraço, tchau, tchau.